Bom dia a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Diabetes, Regional Brasília, Gestão 2020-2021, dou as boas-vindas a todos os participantes do 11º Painel de Educação em Diabetes com o tema Novas Tecnologias para o Tratamento do Diabetes, o primeiro via webinar. Os painéis da SBD Brasília são para todos nós um momento de atualização, esclarecimentos e de enriquecimento científico. Cumpre-me reiterar o meu apreço pela qualidade e colaboração dos membros da comissão organizadora, cujo apoio foi essencial para esta realização. Saliento que os nomes da comissão científica são, por si só, um garante do elevado nível científico deste painel. Gostaria de tecer agradecimentos aos nossos palestrantes, à nutricionista e educadora em diabetes, Renata Rossetto, pela disponibilidade em participar deste painel. Desejo registrar o meu especial agradecimento à professora doutora Mônica Gabay, da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, por gentilmente ter aceitado o nosso convite para participar deste evento. Felizmente, dispomos de apoios relevantes para a realização deste painel. O meu agradecimento aos nossos patrocinadores, o Laboratório Sabin e a Roche, aos nossos apoiadores, a AMBR, o Sind Médico e a SBD Nacional, e a nossa secretária, Ena Moura. Sem esses apoios tão significativos, não teria sido possível a realização deste painel. A diretoria da SBD Brasília, gestão 2020-2021, com a doutora Roberta Faleiros, endocrinologista pediátrica e vice-presidente da SBD Brasília, que também fará o encerramento deste evento, a doutora Maria Estela Dias, secretária executiva, a nutricionista Maria Aparecida Barbosa, secretária adjunta, a doutora Márcia Miziara, tesoureira, e a doutora Alexandra Rubim, tesoureira adjunta. Aos departamentos da SBD Brasília, o de nutrição, com a nutricionista Maria Aparecida Barbosa, Karen Minami e Aline Urino, de saúde da mulher, diabetes de gestação, com a doutora Helena Fará e a doutora Thais Lawande, de diabetes, exercício e esporte, com a educadora física Sandra Oliveira, de complicações crônicas, com a doutora Sejana Ramu e a enfermeira Lisa Pires Faria, e de controle hospitalar do diabetes, com a doutora Alexandra Rubim e a enfermeira Thais Dourado. E gostaria de agradecer também, principalmente, aos departamentos diretamente envolvidos neste evento, com a diretoria científica, a doutora Ermelinda Cordeiro Pedrosa, o departamento de diabetes tipo 1, com a doutora Michele Derlamelinda e a doutora Maristela Estevam, e o departamento de tecnologia e inovação, cujas integrantes também são as moderadoras deste painel, com a enfermeira Renata Oliveira, e a doutora Denise Mendonça Coelho de Araújo, coordenadora do Departamento de Tecnologia e Inovação da SBD Brasília, a quem agora passo a palavra. A todos, o meu muito obrigado. Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui realizando esse primeiro webinar da SBDDF, que tem como foco central a tecnologia. Essa tecnologia que vem nos ajudando a vivenciar esse momento tão difícil de pandemia, propiciando encontros como esse de hoje, para que a gente possa manter a disseminação do bom conhecimento. E para isso nós convidamos a doutora Mônica Gabay, que é endocrinologista, coordenadora do ambulatório de bomba de insulina da Unifesp, para que ela possa dividir um pouco conosco a sua vasta experiência do uso da tecnologia no âmbito do diabetes, porque a tecnologia também vem trazendo transformações maravilhosas no cenário do diabetes, tanto do ponto de vista médico, mudando as nossas métricas de avaliação, nossas formas de tratamento, como do ponto de vista do paciente, melhorando a sua qualidade de vida, trazendo conforto e um bom controle glicêmico. Quem quiser fazer pergunta, existe um botão abaixo na tela chamado Q&A para vocês fazerem as perguntas ao longo de todo o webinar e elas serão respondidas ao final. Doutora Mônica, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Bom, eu fico muito agradecida pelo convite de queridos amigos de Brasília. Eu tenho um carinho especial com Brasília. Eu fui para Brasília ainda em 59, né?
antes de Brasília ser inaugurada, então eu posso ser considerada uma candanga, apesar de ser mineira, ter nascido em Minas. E é com muito prazer que eu gostaria de dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento e das vantagens da tecnologia nos dias de hoje, ainda mais a gente confinado, quanto a tecnologia pode nos ajudar, tá? Então, só um minutinho, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma tela. Muito bem. Então, o meu tema, gente, é a gente discutir o que a gente pode, com a tecnologia, ajudar o controle glicêmico do nosso paciente. Esses são meus conflitos de interesse. Se eu perguntasse para cada um de vocês qual desses pacientes tem o melhor controle, eu acredito que muitos diriam que é o paciente da letra C, uma hemoglobina de 6,4. Mas, na verdade, o paciente melhor controlado é o paciente que tem 71% do tempo no alvo e menos hipoglicemia. A gente vem de uma era de hemoglobina glicada, aliás, o nosso gold standard de qualidade de tratamento. É uma métrica importante para o tratamento do paciente, é uma métrica para o médico como critério de diagnóstico, estabelece risco de complicação a longo prazo e sempre serviu para a gente até para ajuste de terapia. E também é uma métrica para os reguladores, é endpoint primário da maioria dos trabalhos com novas drogas ou mesmo com a tecnologia. Ninguém vai negar a importância da hemoglobina glicada. Ela mostrou para a gente de maneira inequívoca que ela está associada a complicações microvasculares. Foi através do DCCT e depois disso que a gente viu a robustez desse dado na análise do controle glicêmico dos nossos pacientes. No entanto, a hemoglobina glicada tem limitações. Ela não reflete, por exemplo, hipoglicemia. E estudos como o IMPACT, que foram feitos com monitorização contínua, mostraram que pacientes com bom controle metabólico passam mais do que 3 horas do dia em hipoglicemia. Ela também não mostra diferenças individuais. Existe uma variação de glicose para uma mesma hemoglobina que pode ser da ordem de 63 miligramas, levando em consideração o intervalo de confiança de 95%. Ela não serve quando a gente tem alterações de clearance da hemoglobina. Anemia, hemoglobinopatias, deficiência do ferro, gravidez, diálise. E ela também é diferente entre as raças. Nós sabemos que a raça negra tem uma hemoglobina glicada, em média, 0,4 maior do que o caucasiano. E, além de tudo, ela não mostra variabilidade. E hoje a gente sabe que a variabilidade glicêmica é uma ferramenta importante para o risco de hipoglicemia e complicação cardiovascular. Esse é um estudo muito bacana que Beck fez, comparando as hemoglobinas glicadas e as glicemias. Então, pareando glicemia com hemoglobina glicada, pares um com o outro, 528 pares, ele demonstrou que existe uma grande variação do nível de glicose para uma mesma hemoglobina. Portanto, eu posso ter um paciente com uma hemoglobina de 8, cuja média de glicose é 148, e outro cuja média é 218. São pacientes completamente diferentes. Aqui, melhor ilustrado, 2 pacientes com uma hemoglobina de 8, observem que o paciente número 1 apresenta vários episódios de hiper e hipoglicemia. E o paciente número 2 tem melhor estabilidade. Portanto, sozinha, a hemoglobina glicada não mostra isso para a gente. De maneira que a hemoglobina glicada não conta a história toda do controle metabólico do nosso paciente. Quando a gente vai enxergar o tempo no alvo, eu posso ter um paciente com hemoglobina de 7, que passa 100% dentro do alvo, e outro paciente que 1/4 do período dele, ele tem hipoglicemia, por exemplo. Se eu olhar dessa maneira, enxergando graficamente, eu vejo um paciente com uma excelente hemoglobina glicada, com coeficiente de variação de 53, de 42 ou de 26%. Portanto, são pacientes diferentes. Eu não posso levar em consideração apenas hemoglobina glicada e, por isso, novas ferramentas estão surgindo. Um dos detalhes importantes que a gente precisa comentar é hemoglobina glicada. Quando a gente faz a monitorização contínua de glicose, este é um dado fornecido nos relatórios que se chama hemoglobina estimada. E essa hemoglobina estimada
causou muito problema, porque o paciente pega o resultado obtido na monitorização contínua e quer comparar com o resultado obtido no laboratório. Se a gente volta um pouco no tempo, já em 2010, a gente tem um artigo muito interessante sobre a glicação da hemoglobina, dizendo que a gente precisava levar em conta um índice para poder analisar a hemoglobina glicada. Por essa razão, Bergenstein, com esse é um estudo bem bacana do GMI, Glucose Management Indicator, ele resolveu mudar o nome, em vez da gente chamar hemoglobina estimada, quando a gente analisa os dados obtidos no CGM, a gente adotar o nome de GMI, para que o paciente não queira fazer comparação uma a uma, que esses resultados serão diferentes. É tão importante esse dado que um estudo posterior, aqui demonstrando nitidamente, mostrou que há necessidade para que a gente adote esta hemoglobina estimada como hemoglobina laboratorial, que haja concordância entre elas, que você leve em consideração o tempo de clearance da hemoglobina e o nível de glicação dessa hemoglobina. Portanto, já existem fórmulas matemáticas para tentar ajustar essa hemoglobina estimada para que a gente possa comparar com a hemoglobina normal e, com isso, poder comparar com um time range. Então, é melhor, a mensagem é a gente adotar o termo de GMI até a gente ter ferramentas mais importantes que adequem este resultado da hemoglobina estimada. Aqui para vocês verem uma população na qual, como difere o valor obtido na hemoglobina estimada com o valor obtido na hemoglobina glicada do laboratório. Os idosos, por exemplo, têm uma tendência a ter um distanciamento ainda maior. Vários pacientes têm resultados acima de 1% de diferença em hemoglobina glicada obtida no laboratório e no CGM. De maneira que, para a gente, por exemplo, mostrar risco de hipoglicemia nos idosos, a ferramenta a ser utilizada necessita ser o coeficiente de variação associado ao GMI. Então, a gente tem que juntar mais métricas para a gente ter um posicionamento claro e não levar em consideração apenas a hemoglobina. De maneira que, em 2017, a gente teve um impacto muito grande com esse consenso, criando os critérios que a gente deve adotar para monitorização contínua de glicose. E nesse critério, a gente ressalta aqui a variabilidade glicêmica, que é o coeficiente de variação. Só para a gente refrescar um pouco, o coeficiente de variação é o desvio padrão da glicose dividido pela média. Quando a gente pega o resultado lá, 156 mais ou menos 45, para calcular o coeficiente de variação, eu vou pegar esse 45, dividir por 156, e este resultado, se menor que 36%, me mostra que é um paciente que tem uma glicemia média estável, é um paciente com baixa variabilidade, um paciente com baixo risco de hipoglicemia. E, ao contrário, quanto maior este número, maior o risco de hipoglicemia, maior a variabilidade e, portanto, tanto para hiper como para hipo. Uma vez adotado esse coeficiente de variação, 3 outras coisas importantes foram ditas. Primeiro, qual é realmente o tempo no alvo? Qual é a nossa métrica? Isso ficou bem estabelecido, que é de 70 a 180. Segundo, foi classificado de maneira mais adequada hiperglicemia e hipoglicemia em níveis. Então, para hiperglicemia, nível 1 é aquele acima de 180, mas abaixo de 250, nível 2 acima de 250 e nível 3 o paciente que já tem cetona. Para hipoglicemia, é mais importante ainda, porque sempre foi muito difícil, na maioria dos estudos, classificar corretamente hipoglicemia. Então, nível 1, que seria o alerta de hipoglicemia, é o paciente com glicemia abaixo de 70, mas superior a 54, e aqui 54 e não 55, gente, foi porque isso foi uma conversão de milimol para miligrama. Abaixo de 54 é o nível 2, que já é uma hipoglicemia significativa, e o nível 3 é a hipoglicemia grave, que precisa ajuda de terceiros.
2 anos depois, então, o consenso internacional de tempo no alvo, quer dizer, já que eu sei que o tempo no alvo é de 70 a 180, qual é a métrica que eu devo buscar para o meu paciente? Então, para o paciente com diabetes tipo 1 e tipo 2, a nossa métrica é buscar 70% ou mais, com glicemias entre glicose entre 70 a 180, e menos de 25% com glicemia acima de 180, e menos de 5%, ou seja, menos de 1 hora por dia com a glicose obtida intersticial acima de 250. Aqui eu chamo a atenção principalmente com cuidado com hipoglicemia. Tão importante quanto ter 70% com a glicemia entre 70 e 180 é minimizar o tempo que o paciente está exposto à hipoglicemia. Então, quando eu falo que tem que ter menos de 4% de hipoglicemia, eu estou querendo dizer que esse paciente tem que ter menos de 1 hora no dia com glicemia abaixo de 70. E isso é uma coisa muito importante. É claro que esses níveis, o tempo que eu devo permanecer em cada alvo vai variar conforme o grupo. Por exemplo, quando a gente fala de idoso ou paciente frágil, já não é mais 70%, mas 50%. E quando eu falo de gestante, os objetivos não são 70 a 180, mas de 63 a 140. Então, ficou bem estabelecido os critérios para todos os grupos. Muito bem, mas como é que eu posso validar o tempo no alvo? Será que o tempo no alvo é tão robusto, tão importante como é, por exemplo, hemoglobina glicada? Então, o que foi feito? Vocês sabem que os dados do DCCT estão disponíveis em nuvem para quem quiser analisar, né? Isso é aberto. Então, foram retirados dados obtidos do DCCT, uma reanálise, e lembrando só que a cada 3 meses aqueles pacientes faziam 7 pontas de dedo por dia, eles pegaram essas 7 pontas de dedo e conseguiram contabilizar o tempo que ficava entre 70 a 180. E isso, então, foi possível dividir o grupo, lembrando sempre que era um grupo intensivo de tratamento intensivo, um grupo de tratamento convencional, e se observou que o grupo intensivo ficava 52% com a variável de 10% no tempo no alvo versus 30% no grupo convencional. Então, conseguiu pela primeira vez fazer um link entre a hemoglobina glicada, que no grupo intensivo era em média de 7,3 mais ou menos 1, com o tempo no alvo naquele período. E uma vez feito isso, foi possível estabelecer o odds ratio, risco de progressão para retinopatia e para microalbuminúria. E foi visto que o odds ratio para a frequência de microalbuminúria aumenta 40% para cada 10% a menos que o paciente ficava com tempo no alvo. Ou, para retinopatia, aumenta esse risco em 64% para cada 10% a menos que ele ficava entre 70 a 180. De maneira que a reanálise desses dados possibilitou, de fato, linkar o time range, o tempo no alvo, com o desenvolvimento de complicações microvasculares, reforçando que é uma métrica que a gente pode utilizar, que ela tem força suficiente, como tinha e sempre teve para nós, hemoglobina glicada. Bom, então, time range é uma métrica forte, tem correlação com a hemoglobina glicada. Agora, como é que eu sei o quanto que eu tenho que ficar no tempo no alvo, que a gente já disse que o consenso diz que era 70%, para buscar a hemoglobina que eu sei que a métrica é 7%. Então, aqui, nesse estudo, foi visto que para você obter uma hemoglobina de 7, você precisa ficar 70% do período com glicemia, com glicose intersticial entre 70 e 180. De maneira simplificada, então, o nível de hemoglobina, para eu obter o nível de hemoglobina que eu desejo de 7, eu preciso de 70%, e assim você tem as variáveis, conforme hemoglobina, o tempo no alvo. E esse artigo é muito interessante do Vygotsky, que ele procura correlacionar como que caminharia para cima e para baixo essa hemoglobina em relação ao tempo no alvo. Então, a cada subida ou descida de 10% no tempo no alvo,
corresponde, em média, a uma subida ou descida de hemoglobina em torno de 0,8. Agora vem a pergunta, ok, tempo no alvo é bacana, tempo no alvo tem força, tempo no alvo eu já sei que a métrica é ficar 70% entre 70 e 180, mas será que o paciente entende o que é tempo no alvo? Bom, vocês sabem que tem essa comunidade Type 1 Diabetes Exchange, que tem mais de 21 mil diabetes tipo 1 nos Estados Unidos, cadastrados, e essa pergunta foi feita para eles, né? O que você acha que é mais importante para o seu controle a longo prazo? É o tempo no alvo ou a hemoglobina glicada? E vejam, 50% dos pacientes responderam que é o tempo no alvo. E se eu somar aqueles que colocaram o tempo no alvo e hemoglobina glicada, que foi 37%, nós temos que 87% dos pacientes acreditam que o tempo no alvo é uma métrica importante. E isso é fácil de entender, gente. Como é que a gente explica para o nosso paciente hemoglobina glicada? Eu brinco sempre que lá na Unifesp a gente fala, olha, hemoglobina glicada é o seguinte, a gente pega todas essas glicemias que vocês pegam no dedinho, põe no liquidificador, bate e sai um número, e o número é 7. Gente, ficou uma coisa meio mágica, né? Meio distante da realidade. E veja que para o paciente, quando você fala, ó, você precisa ficar a maior parte do tempo entre o número 70 e 180, é muito mais fácil de entender. Muito bem, mas como é que está o Brasil no sentido de monitorização contínua? Esse é um estudo brasileiro, comparando com dados do mundo em relação ao freestyle livre, que tem vários colegas nossos aqui, Cagliari, Krakauer, o André Viana. E o que esse estudo mostrou? Ele, primeiro, foi checar a frequência com que o brasileiro lê a glicose intersticial nos scanners. No Brasil, em média, 14, e no mundo, em média, 12. Foi verificado a relação entre o número de leituras e a hemoglobina estimada, que aqui a gente briga com aquele termo que é o GMI. E o que a gente sabe é que quanto maior a frequência de leitura, menor será a hemoglobina glicada. Outro item, tempo no alvo. Mesma coisa, quanto maior a frequência de escaneamento, melhor o tempo no alvo. Mais tempo esse paciente fica com a glicose intersticial entre 70 e 180. E, finalmente, tempo de hiper e tempo de hipoglicemia. De novo, a frequência maior de leitura diminuiu o tempo de hiper e o tempo de hipo. E o interessante é que, para ter algum significado de diminuição no tempo de hipoglicemia, você precisa mais de 7 scanners por dia, mais de 7 leituras por dia, né? E, obviamente, gente, você pode falar, poxa, a maioria dos brasileiros faz em torno de 14, mas veja um adolescente, todo mundo atende adolescente, ele começa empolgado, medindo 14, 20 vezes por dia, e depois, male faz as 3 vezes ao dia. Então, isso a gente tem que mostrar a importância do rastreamento dessa glicose antes das refeições, para perceber o impacto de cada alimento depois da refeição. É uma coisa que ilustra e educa bastante o paciente. E, além disso, gente, para nós médicos, os relatórios estão cada vez mais amigáveis, mais fáceis de analisar. Então, a gente consegue bater o olho no relatório e já enxergar de cara, em cores, quanto tempo o paciente está ali no alvo. Eu consigo olhar o gráfico AGP, que todo mundo já está familiarizado, e esse será o gráfico da maioria dos relatórios de bomba, de sensores. A intenção é padronizar isso, que fique como um eletrocardiograma, que todo mundo possa analisar corretamente. Então, você consegue bater o olho e saber em que horário do dia está mais alto, em que horário do dia está mais baixo. E se eu pegar o perfil diário do paciente, eu consigo apontar aquele horário de hiperglicemia, apontar para aquele horário de hipoglicemia. Então, é possível, numa visão geral, já ter uma ideia e, com o paciente ali sentado ao lado, esmiuçar o detalhe de um dia e discutir o ocorrido. Agora, o que mais além que essa monitorização me fornece? Um item mais disponível é a seta de tendência. O que significa essa seta? Vamos voltar de novo para um exemplo. Então, eu estou com um paciente com modelo basal bolos e ele agora, já tem 3 horas que ele não come, ele vai fazer uma refeição, por exemplo, e ele está com uma glicemia de 120.
Será que esse paciente é o mesmo? Se a glicemia de 120, a glicose intersticial, a gente não muda, né, gente? Chama glicemia, o que é um erro, glicemia, não é glicose intersticial, nós estamos falando de intertício. Mas se ele tiver uma glicose de 120 com uma seta para cima, ele é igual a um paciente que tem uma seta para baixo, por exemplo? Com certeza não é. Como é que essa seta é calculada, gente? Apesar desse sistema registrar a leitura a cada 15 minutos, ela está acontecendo de minuto em minuto. E com esses 15 minutos, o sistema estima a tendência futura dessa glicose. E com isso vai mostrar se a seta vai para cima, se a seta está estável ou se a seta vai para baixo, por exemplo. Muito bem. A pergunta é, será que nós brasileiros, pacientes brasileiros que usam esse sensor, levam em consideração essa seta de tendência? Apesar de ser dados de internet, é bem interessante. A pergunta foi feita, você ajusta as doses de insulina para mais ou para menos conforme a seta de tendência da sua bomba ou do Libre, por exemplo? Vejam, gente, que mais de 80% dos pacientes diz que leva, sim, em consideração a seta de tendência. E quando você pergunta como é que você faz esse ajuste, apesar de 60% dizer que teve orientação médica, que eu acho que até menos se a gente aumentar o número de pacientes analisados, você tem 40% dos pacientes que faz por conta própria. Como é que ele faz? Ah, a seta está subindo? Ah, eu dou até um cheirinho a mais, eles falam de insulina. Ah, se a seta está caindo, eu como primeiro e vou deixar para aplicar depois. Então, ele tem um feeling que ele começa a observar o que aconteceu quando ele aplicou aquela dose de insulina e tinha uma seta para cima ou para baixo. Ele vai ver depois o que aconteceu e ele começa, ele próprio, a tomar atitudes quando ele enxerga essa seta. Só que a gente precisa lembrar que, de fato, a seta tem o seu valor. Se eu vejo uma seta para cima antes da refeição, eu tenho um risco dobrado de hiperglicemia. E se eu vejo uma seta para baixo, dobra o risco de hipoglicemia pós-prandial. Então, vamos imaginar uma situação perfeita, ideal. Então, eu vou comer, eu estou com uma glicemia de 120, eu aplico insulina 15 minutos antes da refeição, 2 horas depois eu meço, está de novo perto do 120. E isso acontece em todas as refeições. Esse é o cenário ideal. Vamos ver outro cenário. Então, o cenário ideal é o A, né? O B, eu apliquei insulina, liberei o meu bolos, apliquei com a canetinha com 120 e 2 horas depois estava legal, estava 120. Mas, no entanto, eu fiquei com hiperglicemia, uma glicose alta, durante um período e eu quero diminuir a exposição que o meu paciente passa em hiperglicemia. Eu não quero lá diminuir o tempo que ele passa em hiper. O que aconteceu com esse paciente? Aplicou insulina na hora ou imediatamente depois que comer, às vezes. Então, não deu tempo suficiente ao aplicar a insulina, aguardar, para que não houvesse uma subida tão grande da glicose. E no item número 3, o paciente vai comer, o número é 120. Mas, no entanto, tem uma seta para cima, que ele não levou em consideração. Então, ele aplica a mesma dose, só que foi insuficiente, porque essa glicose estava subindo. E, finalmente, na letra D, os mesmos 120 pré-prandiais, só que com uma seta para baixo. Então, portanto, eu dei uma dose que foi maior do que a necessária, porque aquela glicose estava caindo. De maneira que, quando a gente vai levar em consideração esse controle da glicose pós-alimentar, eu preciso analisar a seta de tendência antes e considerar, primeiro, qual é o valor da glicemia naquele momento, qual foi o horário da última refeição e quando foi a última vez que eu apliquei insulina. Eu preciso levar em consideração se eu vou fazer uma atividade física ou se eu fiz uma atividade física. Ou se esse paciente até está em uma situação de estresse, alguma doença, algo que possa até elevar esses níveis de glicose. Primeira coisa importante, eu preciso lembrar que a insulina tem um efeito importante nas primeiras 2 horas, não quer dizer apenas 2 horas, mas nas primeiras 2 horas o efeito é importante. E, portanto, se eu meço depois de 2 horas, eu não devo corrigir se ainda não atingiu o nível adequado. Eu posso continuar a escanear, eu posso continuar a observar o nível, mas não fazer nenhuma ação suplementar, até porque você desenhe completamente essa curva e entenda em que momento o paciente atinge a menor glicose, o nadir dessa glicose, após esse bolos feito na refeição.
Portanto, a gente sugere que essa correção seja feita somente depois de 3 a 4 horas e principalmente quando a gente percebe que essa seta está estabilizada. O que a seta significa? Essa eu acho que é a mensagem mais importante. Apesar de ter diferenças no desenho da seta, conforme a bomba, conforme o sensor, se é um Dexcom ou se é um Freestyle, de uma maneira geral, aqui a gente está se referindo ao que é mais usado pelo brasileiro, que é o Freestyle Libre. Uma seta para cima está querendo dizer que a glicose está subindo 2 miligramas por minuto. Portanto, em 30 minutos, se eu estou com 120 e uma seta para cima, em 30 minutos vai estar 180. E o mesmo é válido para uma seta para baixo. Está caindo 2 miligramas por minuto. E a seta inclinada em torno de 1 miligrama em média por minuto. Então, eu consigo ter uma ideia, olhando a seta e o valor naquele momento, aonde vai chegar esse paciente dali 15, 30 minutos. Muito bem, uma vez que a gente entende o que significa a seta, vários autores começaram a dar sugestões de como levar em consideração a seta de tendência para sugerir bolos. O primeiro deles sugeriu aumentar ou diminuir em porcentagem. Bom, difícil, né, gente? Fazer conta de porcentagem. Eu tenho que aplicar 2 unidades, agora eu vou aumentar 20%. O segundo autor foi um pouco melhor. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos levar em consideração a sensibilidade do paciente naquele momento. Se é um paciente que tem uma sensibilidade ruim, o fator de sensibilidade é 25, ele tem uma resistência, ele vai tomar mais quantidade de insulina do que um paciente sensível que tem, por exemplo, um fator de sensibilidade acima de 75. Então, aqui o autor procura ser um pouco mais específico, ajustar ainda mais o nível de correção. E aí chegam os alemães, Ziegler, com um estudo mais detalhado ainda, levando em consideração não só o fator de sensibilidade ou o fator de correção, mas a glicemia do momento. E feito tabela para diabetes tipo 1 adulto, diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1 criança. Muito bem, e nós? Onde nós ficamos nessa situação toda? Além disso, foi feito também uma tabela para se utilizar a seta de tendência em relação à atividade física. O que fazer antes da atividade física, uma vez que você mediu a glicemia e tem alguma seta de tendência. Então, vocês veem que é um material riquíssimo. E aí, nós, brasileiros, o que vamos fazer? Como é que vai ser o posicionamento da Sociedade Brasileira de Diabetes? Ainda na gestão anterior da professora Linda, a gente se juntou, capitaneado pela Melanie Rodak, que é do Rio de Janeiro, a nossa colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e começamos a analisar todos esses dados, todas essas tabelas, numa tentativa de fazer algo mais com as nossas características que pudesse ajudar, mas também facilitar. Então, primeira coisa importante, nós temos algumas características diferentes. A primeira, ruim, que nós ainda utilizamos muita insulina basal. Vejam aqui que quase 70% dos pacientes usam insulina basal mais alta proporcionalmente à insulina bolos. Nós temos dificuldades com as canetas de meia unidade, mas nós temos uma dieta que não é muito diferente da dieta europeia. Então, nós chegamos à conclusão que a gente poderia utilizar a tabela do Ziegler, mas que ela precisava ser realmente facilitada. Então, alguns critérios nós decidimos. Primeiro, para utilizar a seta de tendência, tem que ser um paciente que utilize um basal menor que 50%, ou seja, utiliza mais bolos, aplica insulina 15 minutos antes das refeições, é claro que para FIASP isso pode ser no horário da refeição, e que tem uma boa adesão ao tratamento. Nós juntamos todas as tabelas e procuramos facilitar essa tabela, que vai ficar disponível em aplicativo ou em tabelas simplificadas. O bolos de insulina
só pode ser feito, no mínimo, a partir de 2 horas após o bolos, e se for feito após 2 horas, o alvo vai ser de 180. O ideal até é esperar um intervalo maior, que aí não tem problema, de correção a cada 3, 4 horas. E isso não é válido para as bombas que têm suspensão automática na previsão de hipoglicemia, porque a bomba faz isso sozinha. Podemos arredondar o número? Sim, porque a gente tem dificuldade com caneta de meio. Então, eu posso arredondar para cima durante o dia e para baixo durante a noite. Ou num paciente com muito risco de hipoglicemia, sempre para baixo. A nossa intenção é fornecer tabelas simplificadas. Vejam aqui nesse exemplo maior, um paciente que tem um fator de sensibilidade entre 50 e 74, se ele tiver com uma glicemia de 181 a 250 com uma seta para cima, e a sugestão seria aplicar 2 unidades, ele vai somar mais uma, então ele aplicaria 3 unidades. Essas tabelas simplificadas podem ser tirado foto pelo paciente e deixar no celular, pode colocar na carteira, pode colocar na geladeira, como muitos deles gostam, mas a nossa ideia é que a gente tenha um aplicativo, e isso a gente está tentando ver com a Carla Mello, que tem o Glic, de uma maneira que a gente coloque tudo, a relação insulina-carboidrato, o fator de sensibilidade, o sensor que utiliza, e levando em consideração a seta do momento, para que a dose já seja sugerida no aplicativo. Mas será que a seta de tendência vai ajudar mesmo? Veja nessa situação, por exemplo, que o paciente está com uma glicemia, uma glicose capilar menor que 70. Se eu estou com uma seta para cima na Abbott, o que eu vou fazer? Eu vou ingerir a quantidade habitual de carboidrato, que são 15 gramas. Se eu estou com uma seta estável, eu vou ingerir 15 gramas, mas aí eu vou dar preferência para um carboidrato de rápida ação, mel, açúcar, sachê. E se eu estou com uma seta para baixo, além de eu usar um carboidrato de rápida ação, eu vou dobrar a dose. É claro que aqui existem ajustes feitos para a criança que precisam de menor quantidade de carboidrato para corrigir hipoglicemia. E, finalmente, nós estamos discutindo ainda, nós vamos publicar agora esse nosso posicionamento sobre as setas, mas a gente ainda está discutindo a parte de atividade física, que é bastante difícil, vocês sabem disso, que discutir hipoglicemia e atividade física com bomba, com monitor, é um assunto bem controverso. Mas a gente está procurando fazer uma coisa que fique simples, só na sugestão de fazer ou não atividade física, associar o carboidrato ou não associar, no sentido de facilitar a vida do paciente. E para finalizar, gente, lembrar que existem limitações. Setas significam tendências, não são valores absolutos. E esse valor preditivo nem sempre é exato. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem um lag time já quando a gente compara a glicose capilar com a glicose intersticial, e em situações que o sensor também pode sofrer interferência, por exemplo, ficou muito tempo no banho quente, com pressão no local onde está instalado o sensor. Então, a gente tem uma ideia, vai nos ilustrar e ajudar no comportamento de aplicação de dose do paciente, especialmente o paciente com muita aderência, um perfil utilizando bastante bolos, mas a gente tem que lembrar que isso é uma tendência e não valor numérico. Então, gostaria de fechar com vocês que, sem sombra de dúvida, a tecnologia é uma ferramenta importante que veio ajudar a gente no controle dos nossos pacientes, especialmente numa situação como essa, que está todo mundo em isolamento, e você pode fazer isso através da telemedicina, você pode discutir com o paciente com as ferramentas disponíveis. Obrigada. Bom dia a todos os participantes. Depois da excelente apresentação da doutora Mônica, eu vou convidar a Renata Rossetto, minha xará, que é nutricionista, educadora em diabetes e coordenadora de marketing da Roche. E a Renata vai trazer um tema muito atual, muito pertinente, né? Que é sobre as ferramentas educacionais para o bom controle glicêmico. A gente sabe hoje que o paciente diabético que usa a tecnologia e que tem uma educação continuada constante, ele vai conseguir, né, usar essa tecnologia na sua totalidade e ele vai ter mais benefícios, né, do uso da tecnologia. Então, seja bem-vinda, Rê, e boa apresentação para você. Muito obrigada, Renata. É um prazer revê-la, mesmo virtualmente. Muito obrigada pelo convite.
É um prazer enorme estar aqui ao lado de grandes especialistas. Eu vou aqui compartilhar minha tela, só um minutinho. Prontinho. Bom, então eu vim aqui falar para vocês sobre o uso de ferramenta educacional para o bom controle glicêmico nesse grande evento. E falar sobre a dificuldade do bom controle glicêmico, que é bastante desafiador, isso na vida de quem tem diabetes, e mostrando um pouco o cenário do Brasil em relação a esse controle. Esse é um dado de 2012, em que mostrava que os pacientes estão acima de 9% de hemoglobina glicada, na grande maioria dos estados brasileiros. A gente acredita que esse número tenha reduzido atualmente. E relacionando isso com os tipos de tratamento disponíveis no Brasil, né, esse também é um dado de 2012, mostrando em que a maioria dos pacientes estão em terapia fixa, e a gente sabe sobre a importância de fazer essa transição de terapia para uma terapia mais flexível, principalmente relacionando a contagem de carboidratos. Então, muitas vezes o paciente, mesmo estando em múltiplas doses de insulina, pelo dado aqui, mostra que em torno de 10% das pessoas em MDI fazem contagem de carboidratos. Então, esse dado já tem um estudo atual em que, principalmente por conta da incorporação da insulina ultra rápida no sistema público de saúde, esse percentual já diminuiu para 60%. Em alguns centros em São Paulo, o percentual já reduziu bastante, para em torno de 30% das pessoas já estão, já reduziu, né, em terapia fixa, e aumentou esse percentual para pacientes utilizando múltiplas doses. E aí, também, a gente sabe que muitos desses pacientes que estão em múltiplas doses têm perfil também para utilizar a bomba de insulina, e esse dado atualizado está em torno de 3 a 4% da população do Brasil que utiliza o sistema de infusão, a bomba de insulina. E falando um pouquinho aqui da Roche, do nosso compromisso. Então, o nosso compromisso é levar mais qualidade de vida e alívio nas pessoas com diabetes, né? Impactando os nossos principais stakeholders, que são as pessoas com diabetes, com soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida e o tempo no alvo, também para profissionais de saúde, para permitir um melhor controle e cuidado na prestação de serviço, e também proporcionar no sistema de saúde modelos de serviços integrados de atendimento. E com isso, a Roche proporciona um gerenciamento integrado e personalizado do diabetes, desde o treinamento do paciente e profissional, sempre colocando e tendo como objetivo o paciente no centro de todo o tratamento, com automonitorização da glicemia de forma estruturada e adaptada à terapia, gerando gráficos e relatórios de forma sistemática, tanto de glicemia como também da bomba de insulina, para proporcionar um tratamento de forma personalizada e aí ter uma avaliação e uma eficácia do tratamento. E levando em consideração a jornada do paciente, essa jornada é grande, né? Desde o diagnóstico, o aprendizado de como manejar o diabetes, entender sobre a terapia, formas de aplicação de insulina, como que a alimentação impacta a rotina desse paciente e a implementação da ferramenta de contagem de carboidratos, que é um grande desafio, e a gente sabe que melhora muito o controle do diabetes, implementando a contagem na rotina, para evoluir esse tratamento também para múltiplas doses, junto com a contagem, e os pacientes tendo perfil para a bomba evoluir para a bomba de insulina e tendo um bom tratamento pós-bomba. Então, a Roche está aí presente com as nossas soluções em todos os momentos da vida, né, com os monitores, a bomba, os nossos softwares de gerenciamento e aplicativos e programas educacionais. Então, nós temos aí um portfólio com
completo de produtos, desde monitores que são confiáveis, com grande acuracidade, também com soluções digitais, tanto para médico como para pacientes, e a bomba de insulina AcuCheck Combo. Aqui eu venho falar sobre o aplicativo MySugar. Para paciente, a gente está vendo uma grande utilização, principalmente nesse momento de quarentena, né, em que as pessoas estão bastante preocupadas com a saúde. Então, o aplicativo MySugar, ele vem aí como uma função de diário digital de glicemia, com funções de gamification, isso para fazer com que o paciente tenha mais aderência ao tratamento de uma forma facilitada. Então, consigo colocar as glicemias, relação insulina-carboidrato, fator de sensibilidade. Então, facilita muito, ele é bem intuitivo, fácil de uma visualização, então ele é bem bonitinho também para o paciente, para ter um maior engajamento aí na terapia. E a gente abriu aí a versão Pro gratuita, que é a versão completa do aplicativo para exportar os dados, e aquele paciente que utiliza a AcuCheck Guide, esses dados de ação de glicemia já são transferidos automaticamente para o aplicativo, por Bluetooth, e aí já fica registrado todo o dado pré, pós-prandial, quantidade de carboidratos. Então, esse é o link do voucher e o código para ser inserido para ter essa versão onde tem todas essas características que abertas por esse período aí de 6 meses, tá? Falando então do software de monitoramento, de gerenciamento da glicemia, do Connect Online, que é um software que existe a possibilidade do paciente, médico, educador estarem utilizando, onde a gente consegue fazer o upload de todos os dados de todos os monitores AcuCheck e também do sistema de infusão da bomba de insulina AcuCheck Combo, para armazenar, né, de forma segura e online, e facilitar a visualização desses dados para melhor gerenciamento e para que a gente tenha eficácia aí no tratamento. Então, existe a possibilidade de abrir as contas, consultório, conta de paciente, para facilitar esse compartilhamento entre o paciente e a equipe. Então, o paciente transfere esses dados através de um cabo. A educadora pode estar presente nesse momento para auxiliar o paciente nessa transferência, e o médico já consegue avaliar de forma online os relatórios e fazer os ajustes de dose caso necessário. Aqui, então, eu coloquei como exemplo, existem diversas possibilidades de visualização do relatório. Esse é o dia padrão. Como vocês podem visualizar, eu consigo ver o café da manhã, o almoço, jantar, antes de dormir, pré e pós-prandial nesses momentos, e como que está se comportando as glicemias nesses períodos com as médias. Então, ele é bem intuitivo, simples de visualizar os dados. Aqui, falando então, e nesse caso, de um paciente onde a gente consegue visualizar uma tendência à hipoglicemia pela manhã, e também pós-correção e lanche da tarde, né? Então, isso facilita para o médico tomar decisão, além de facilitar a visualização de percentuais de hipoglicemia, percentuais na meta e acima da meta. Aqui a gente sabe que muitos médicos profissionais de saúde gostam de visualizar os gráficos em forma também de diário, tá? Isso que eu estou mostrando é um dos gráficos possíveis de serem vistos pelo Connect. Existem outros gráficos que também podem ajudá-los aí nessa visualização. Então, aqui nesse diário, eu consigo ver o café da manhã, almoço e jantar, em cada horário, se foi aplicado a quantidade de insulina, quanto de carboidrato foi consumido nesses momentos. Bom,
E aí, falando um pouco dos nossos programas educacionais, falando aqui de programa educacional focado em transição para a terapia com bomba de insulina, que a gente sabe que muitas vezes esse momento da decisão de transição de terapias é difícil, né? E aí, então, nós da Roche estruturamos um programa educacional para auxiliar esses pacientes que estão em múltiplas doses e que pretendem transicionar para bomba de insulina. Então, é um programa que tem 30 dias de acompanhamento com foco educacional e treinamento em contagem de carboidratos, porque a gente sabe o quanto é importante saber a contagem de carboidratos para poder utilizar a bomba de insulina. Então, é um programa também que promove experimentação com uma bomba, um protótipo da bomba, e é chancelado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo de 1 minuto e meio, falando aí como funciona esse programa educacional. Conheça o Roche Diabetes Educa Paciente. Mais do que uma nova rotina de cuidados, o Roche Diabetes Educa Paciente é um programa educacional de 30 dias que custa R$ 450 e prepara você para a terapia com bomba de insulina Accu-Chek Combo, com até 8 horas de aulas personalizadas de educação em diabetes. Um programa com garantia e confiança da Sociedade Brasileira de Diabetes. De acordo com a prescrição médica e com o suporte do time de educadores especialistas que auxiliam na educação do diabetes, o programa oferece a revisão da contagem de carboidratos por meio do cálculo automático de bolos, que utiliza a tecnologia Smart Control. Além disso, o Roche Diabetes Educa Paciente também oferece a experimentação com um protótipo de bomba de insulina. Funciona assim: o médico indica o paciente para o representante da Roche, que faz a ponte com o educador do programa que avaliará o perfil do paciente. O educador então vai até a casa do paciente e faz o primeiro acompanhamento presencial para entender as suas necessidades, realizar exercícios práticos de contagem de carboidratos e realizar um atendimento de forma personalizada. O paciente também recebe o kit do tratamento contendo um Accu-Chek Performa Combo e o protótipo da bomba de insulina, 4 caixas com 50 tiras Performa, um lancetador Accu-Chek Fast Clicks, uma caixa com 204 lancetas Fast Clicks, um cabo USB para transferência dos dados da glicemia, material educacional, medidores de porção. Em seguida, é agendado o atendimento com uma educadora virtual que dá continuidade ao acompanhamento por chamadas de vídeo semanais. Com o auxílio da educadora, o paciente usa o protótipo da bomba de insulina, com a cânula fixada no abdômen e um catéter por 3 dias, para ter a sensação das atividades de rotina, como dormir e desconectar para tomar banho. O objetivo do programa é oferecer mais controle no tratamento e mais tempo das glicemias na faixa-alvo, já que todos os dados e controles de glicemia são transmitidos para o médico responsável, que pode acompanhar a evolução do paciente. Programa Roche Diabetes Educa Paciente. Melhor programa para te auxiliar na migração de terapia de múltiplas doses de insulina para a bomba de insulina. Bom, gente, então, como vocês puderam ver, a gente tem, então, a possibilidade aí desse programa educacional. E falando aqui um pouco, então, da bomba de insulina Accu-Chek Combo, que proporciona uma melhor qualidade de vida e controle nas glicemias. E quando a gente compara a terapia de múltiplas doses com o sistema Accu-Chek Combo, o paciente até ter a decisão de aplicação de insulina, ele deve levar em consideração vários fatores, né? Então, o teste de glicemia, colocar a quantidade de carboidratos, saber o fator de sensibilidade daquele momento, né? Que na maioria das vezes é diferente ao longo do dia, assim como a relação insulina-carboidrato. Além disso, tem fatores de influência individuais, como esporte, doença, estresse, insulina ativa, e assim ele tem que tomar decisão para aplicar a insulina.
Enquanto a gente compara com o uso de Accu-Chek Combo, que tem a utilização de um controle remoto, que é o Smart Control, isso reduz em apenas 3 passos. Né? Então, o paciente faz o teste de glicemia, então, de uma forma bem visual e amigável, ele já vai para essa segunda tela, onde mostra a glicemia atual, se ele está dentro ou fora da faixa-alvo. A quantidade de carboidratos aqui também, se tiver insulina ativa, mostra nessa tela aqui também. Ele que coloca a quantidade de carboidratos e automaticamente já vai aparecer a dose que deve ser administrada, levando em consideração que esses fatores são pré-programados pelo médico, com até 8 blocos de tempo, a relação insulina-carboidrato e fator de sensibilidade. E uma característica exclusiva do Smart Control é a possibilidade de eu colocar os eventos de saúde. Né? Então, eu tenho 2 opções de exercício, de atividade física, estresse, período pré-menstrual, doença. Eu consigo também, o médico consegue deixar pré-programado em percentuais, aí o paciente ele vem, escolhe o que ele está sentindo e ele já faz essa sugestão de dose automaticamente. E com isso, ele calcula o total de bolos, eu posso também escolher o tipo de bolos que eu vou utilizar, né? O bolos padrão, multi-onda, o bolos prolongado, dependendo do meu tipo de alimentação, caso tenha um percentual maior de proteínas e gordura. O paciente vem, confirma essa sugestão de bolos e aí, com o sinal de Bluetooth, isso vai até a bomba de insulina e essa administração ela é concluída. Então, a terapia com Accu-Chek Combo, por conta do controle remoto, ela é mais discreta, ela é muito simples e fácil de ser manuseada, ela tem o calculador automático de bolos, que além da insulina ativa, existem outros algoritmos também que proporcionam aí um melhor controle, evitando hipoglicemia e hiperglicemia pós-prandial. É uma terapia, é a mais acessível no mercado brasileiro, e aí com toda a segurança também do Bluetooth, que é seguro e protegido, possibilitando, então, por exemplo, né, às vezes a mãe está numa festa com a criança está brincando, eu não preciso parar a criança da brincadeira, ou eu estou vendo ela, possibilita o Bluetooth aí a 2 metros de distância, então eu consigo ficar com o controle, a criança com a bomba instalada, a mãe consegue visualizar o que está comendo e aplicar um bolos à distância. Então, isso absolutamente é um ganho muito grande com a Accu-Chek Combo, é uma característica muito importante que facilita aí o dia a dia do usuário. Para as mulheres também, que muitas vezes não gostam de mostrar, né, a bomba, então a bomba tem como ficar escondida dentro do sutiã, aquelas que usam bastante vestido, de uma forma discreta eu consigo aplicar a insulina pelo controle na palma da mão. Além disso, então, nesse momento de quarentena, a gente também está oferecendo aí todo o nosso suporte educacional, todas as nossas educadoras estão disponíveis de forma online, e a gente montou também um esquema de atendimento de contagem de carboidratos para aqueles pacientes com perfil para bomba de insulina e que estão nessa fase de transição e precisam de um suporte e treinamento na contagem, tá? Então, é uma possibilidade aí de um suporte online bem bacana, está sendo muito bem visto pelos médicos e pelos pacientes. Além disso, nós estamos também com inúmeras atualizações nos nossos canais de atendimento. Aqui são nossas educadoras, então, uma das nossas educadoras atendendo online. Então, nos nossos canais Instagram, Facebook, também estamos colocando diversos vídeos, live, aqui em parceria também com o IBTED, vídeos bem bacanas com profissionais especialistas, mostrando aí sobre atividade física, alimentação, contagem de carboidratos, o nosso canal de atendimento e a nossa loja também, né, o e-commerce para venda de insumos, tiras, insumos da bomba e a própria bomba de insulina.
Além disso, nós temos também o canal do YouTube, com diversos vídeos, aqui falando em especial também da bomba de insulina. Então, vários vídeos de manuseio de produto com as nossas educadoras, falando de tipos de bolos, eventos de saúde, basal temporário, tudo para auxiliar aí o paciente nesse momento de quarentena que a maioria das pessoas estão em casa. Bom, eu vou passar aqui para vocês os contatos aí da nossa representante, que atende Brasília e Goiás, a Adriele, esse é o telefone dela, para caso tenha interesse em uma das nossas ferramentas, produtos ou de educação. O meu e-mail também estou à disposição. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou à disposição aí para responder as perguntas. Muito obrigada. Acho que vocês estão no mudo. Roberta está no mudo. Gostaria de agradecer mais uma vez as excelentes palestras, doutora Mônica Gabay, nutricionista doutora Renata Rossetto, e nós vamos abrir agora para as perguntas. Eu selecionei algumas perguntas, porque realmente são inúmeras, e a gente não teria tempo hábil para responder todas elas. Começando por uma pergunta que foi feita aqui para a doutora Mônica Gabay, é possível fazer contagem de gordura, proteína para pacientes em MDI com caneta de insulina, doutora? Essa é uma pergunta comum, toda vez que eu vou dar aula, todo mundo discute proteína e gordura. Clássica, Possível né? Só que você tem que levar em consideração que o paciente vai ter que levar 2 picadas, né? Se a gente lembra que 100% do carboidrato ingerido vira glicose imediatamente nas primeiras 2 horas, em torno de 60%, de 30% a 60% da proteína e 10% de gordura, só que isso vai acontecer 3 a 6 horas depois, a orientação é, primeiro, entender o perfil da glicose intersticial, medir antes de comer o tal alimento que tem a proteína e gordura, medir com 2 horas e medir com 5 horas. Assim a gente consegue estabelecer o que na bomba a gente faria um bolos multi-onda, por exemplo, duplo, o paciente aplicar no momento que come o conteúdo de carboidrato e depois de 2 horas o referente à gordura. Que, em média, grosseiramente, dependendo do teor de proteína, acima de 75 gramas se for isolado, acima de 35 gramas se for com carboidrato, a gente soma 30% a mais daquele número que tem no carboidrato e esse 30% a mais seria o que a gente aplicaria em gordura 2 horas depois. É possível, mas precisa de um jogo de cintura do médico e da família para poder fazer isso. Certo. Temos outra pergunta aqui. Doutora Mônica, mais uma vez, parabéns pela elegante apresentação. Considerando a pandemia atual, você tem dados de sua prática na Unifesp ou no consultório privado de como está interferindo no controle via TI ou mesmo de monitorização com glicosímetros? Os pacientes estão com glicemia super alta, gente, super alta. Eu acho que, assim, pela primeira vez na vida, muitos deles perceberam o quanto faz falta a atividade física. Porque todo mundo entende atividade física com o quê? Ir para academia. Então, nem todo mundo vai para academia, né? O paciente, você sabe como é a guerra. Mas o paciente pega ônibus, ele anda, ele tem um nível circadiano de hormônio quando ele levanta, quando ele acorda, melatonina à noite, tarará. Isso acabou. As pessoas estão dentro de casa 24 horas e dificilmente uma pessoa consegue manter a rotina que deveria manter. Vou acordar no mesmo horário, vou fazer tal coisa. Então, assim, o que a gente tem visto, eu tenho visto isso direto com os pacientes. A gente na Unifesp está fazendo só consulta online, atendendo intercorrência. E quando a gente liga para o paciente para conversar com ele, ou o paciente do consultório que manda para a gente os dados, bomba, então, você fala, basal temporário, vamos aumentar o basal, porque as pessoas estão paradas. Atividade física é tudo de bom, né? Então, eu falo com eles, estão enxergando agora como faz falta, como melhora a sensibilidade à insulina, fazer atividade física. Então, eu acho que realmente o controle deu uma piorada significativa nesse período. Pronto. Nós temos uma pergunta também para Renata Rossetto. Doutora Renata, qual sua experiência
O paciente que utiliza tecnologia em diabetes utiliza todos os recursos do dispositivo e como podemos melhorar essa adesão? Tá, excelente pergunta. Principalmente falando em bomba de insulina, a gente sabe que temos recursos avançados da bomba de insulina, possibilitando aí a outros tipos de bolos, né, bolos prolongados, justamente para o consumo de gordura e proteínas. Tem também a possibilidade do basal temporário, eventos de saúde, e a gente sabe que, infelizmente, o número ainda é baixo de pacientes que utilizam bomba de insulina e utilizam esses recursos mais avançados da bomba. Então, a gente vem trabalhando fortemente com o nosso time educacional, proporcionando aí educação continuada para esses pacientes, para poder utilizar esses recursos, né? Acabou que eu esqueci de comentar, mas as nossas educadoras também estão disponíveis para agendar esse atendimento online com as nossas educadoras. Então, todos os usuários de combo também têm essa possibilidade de fazer esse agendamento para poder usar esses recursos aí mais avançados. Eu gostaria de complementar, Roberta, o que a Renata falou, que eu acho que é fundamental. Isso eu vejo muito no meu ambulatório de bomba. Infelizmente, o paciente subutilizando os recursos da bomba, né? A bomba tem tantos parâmetros bacana, e eu acho que aí serve uma meia-culpa também dos médicos que seguem um cronograma de treinamento, ok, que é a coisa mais básica, importante, até fixar bem, mas a gente tem que dar um pulo adiante, a gente tem que evoluir, mostrando todos os recursos que a bomba tem para otimizar isso daí. Então, isso é válido. A gente vê com o paciente de MDI o quão é difícil ajustar aquela rotina do dia a dia dele na hora da refeição, com contagem de carboidrato, fator de sensibilidade, aplicar 15 minutos antes, etc. O paciente com bomba que ganharia esse tempo e tudo mais, e tem mais recursos, acaba não utilizando. Então, eu acho que a gente precisa, de vez em quando, checar aquele paciente que você fala, olha, fui olhar aqui, você vai olhar lá o que tem de basal, não usou basal temporário. Então, a gente precisa cobrar isso do paciente. Muitas vezes a gente indica, mas com o passar do tempo, às vezes a gente cai numa inércia clínica, assim, né? De esquecer dessa parte tão fundamental. Temos outra pergunta aqui para a doutora Mônica. Mônica, muito especial sua aula, parabéns como sempre. Em relação aos lactentes com DN1, alguma consideração especial em relação à expectativa de tempo no alvo e quantas intervenções a partir da tendência de excursão da glicose? Bom, então vamos por partes. Lactente é um grupo à parte, né? É um grupo que, quando a gente discute, a gente está falando, vamos falar o cenário ideal, é bomba, não tem nem o que discutir, é uma pessoa que precisa de uma dose muito pequenininha e a bomba ajuda horrores. A monitorização contínua também, porque vai nos auxiliar nesse controle da glicemia e a chegada de novas insulinas, como a Fiasp, por exemplo, auxiliando ainda mais, porque eu vou poder, a dúvida da mãe é sempre, não sei se vai tomar mamadeira, se comeu, se não comeu, então podendo aplicar imediatamente depois. Então a gente tem esse grande recurso. Quando a gente fala de seta de tendência, que eu acho que é isso que a pessoa está se referindo aí, de novo, quando a gente vai usar a seta, primeiro, eu preciso conhecer o paciente, eu preciso saber como é que é para aquele alimento, o comportamento daquele alimento. Quando a gente fala de usar a seta, gente, eu já estou dizendo que é um paciente que é treinado, que eu já conheço o perfil dele e, portanto, eu vou saber o quanto a seta vai acrescentar o que ele próprio já faz sozinho. Então, assim, você vê muito isso com mãe, com monitorização, quando vê a seta para baixo, ela não dá o bolos que foi sugerido a bomba. Ela fala, não, estou crescendo, eu dou uma diminuída. Então, nesse aspecto é que a gente quer treinar especialmente para os grandes momentos, quer dizer, quando a seta está subindo muito ou quando a seta está totalmente para baixo e vai cair muito. Então, a gente vai preparar essa mãe a reduzir doses, sim. Essas tabelas, lembrando que a tabela é de meio em meio, muita mãe faz empiricamente. O bolos aqui sugerido foi 1,6, eu não quis dar, doutora, eu só dei 1. Ela tirou 0,6 por conta. E aí você vai analisar o quê? Como é que ficou a glicemia depois de 2, 3 horas? Então, ficou com hiper? Ela tirou mais do que deveria, né? Fez uma hipo? Olha, então eu tenho até que rever esse parâmetro dessa insulina carboidrato aí daquele horário. Então, eu acho que
É trabalhoso no começo você ajustar os parâmetros de cada paciente, mas uma vez que você acerta, respeitando a individualidade, né? O lactente com aquela necessidade maior de insulina no final da noite, o adolescente com a necessidade maior no período do amanhecer, você entendendo esse mecanismo, aí você vai fazer pequenos ajustes. Então, eu acho que a tecnologia para o lactente é indiscutível o quanto veio ajudar. E por isso mesmo, quando a gente pôs o posicionamento ano passado das indicações de bomba de criança, a gente colocou, por orientação da doutora Ermelinda, a gente conversou com o Ziegler, conversou com muita gente lá fora, critérios, idade inferior a 7 anos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem na Unifesp conseguido bomba com a Secretaria da Saúde para toda criança pequenininha, né? De uma maneira até, diria, relativamente fácil. Então, eu acho que esse consenso veio para tentar mostrar para todos os colegas que a gente tem que focar a indicação da bomba pelo perfil correto do paciente, sem sombra de dúvida, pelo perfil do médico treinado a colocar isso, e a indicação do paciente, especialmente os pequenininhos e aqueles com hipoglicemia. Quando a gente fala de saúde pública, que nós estamos falando de dinheiro público, e não aquele paciente, por exemplo, que é um atleta e quer usar a bomba, e é bem indicada a utilização de bomba para o atleta. Bem, obrigada, doutora. E falando em atleta, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que é DM1 e triatleta. Um ponto de sua fala que me impacta e chamou a atenção é a questão do ajuste insulina-carboidrato e atividade física. Faço uso de bomba de insulina com suspensão automática. Como faço atividades físicas de longa duração, chegando a mais de 10 horas de atividade, meu consumo de carbo é extremamente alto. Em 10 horas já cheguei a consumir mais de 800 gramas de carboidrato. Todavia, ainda há pouco ou nenhum estudo sobre esse perfil de paciente. Alguma indicação de estudo nesse sentido? Sim, então ele está certíssimo, tá? Os grandes maratonistas, as pessoas que treinam durante muito tempo, a necessidade de suplementação é altíssima mesmo, tá? Não está errado. E eu digo sempre, né? Quem dita o que a gente faz é a glicose. Se eu dou insulina, se eu como, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Mas o que a gente vê na prática é que esses grandes atletas de endurance precisam, naquele período, suplementar muito, até porque eles precisam de força muscular. Então, eles precisam de glicose para funcionar, para a insulina deles funcionar. E eu diria para ele que ele poderia buscar os estudos do Riedel. Tem vários estudos, é um cara que só faz atividade física com bomba. Inclusive, ele tem diabetes tipo 1, né? É um canadense. E se ele for no PubMed, porque imagino que é colega que está falando isso daí, pegar os textos do Riedel, tem com Ironman, com Endurance, tá bom? Ok. Temos outra pergunta aqui para a Renata. Qualquer aparelho, Renata, Accu-Check é compatível para o aplicativo MySugar? Apenas o Accu-Check Guide, que é possível fazer a transferência a partir do momento que eu tenho o guide, eu baixo o aplicativo MySugar e aí todas as glicemias feitas pelo Accu-Check Guide, ela passa automaticamente por Bluetooth para o aplicativo do celular. Pronto. Nós temos mais perguntas aqui. Doutora Mônica, as métricas de controle por CGM ou flash poderiam ser extrapoladas para a ponta de dedo se tivermos 7 ou mais medidas por dia? Teoricamente, sim, mas na prática isso é muito difícil, tá? Inclusive, o nosso consenso de timing range, de tempo no alvo, a gente tirou essa observação, né? Será, em primeiro lugar, por vários aspectos. Quando a gente fala de monitorização com sensor no Brasil, a gente tem mais ou menos em torno de 20 mil no total, né, com Libre. E se a gente fala de sensor de bomba, mais ou menos 3 mil pessoas. É um número relativamente pequeno quando a gente quer falar em coisa populacional. E quando a gente está se referindo agora a utilizar esses dados, né, teoricamente, se a gente extrapola pela reanálise do DCCT, que foi com 7 pontas de dedo, a gente fala, bom, eu peço para alguém fazer a ponta de dedo 7 vezes ao dia. E essa pergunta eu fiz para o Vygotsky há 2 anos atrás no Congresso.
né, falando que a realidade do Brasil era fazer mais ponta de dedo, eu poderia ter o timing range, por exemplo, quando eu descarrego no Connect o aparelhinho de glicemia e o cara faz ponta de dedo? A resposta dele foi, teoricamente, sim. Se esse cara faz de 7 a 10 pontas de dedo ao dia, eu diria que sim. Qual o cuidado que a gente tem que ter, né? Por exemplo, aqui em São Paulo é fornecido um aparelhinho na prefeitura de glicemia capilar, e que a gente tem um software que também coloca quantas glicemias foram feitas no dia e coloca lá as faixas do tempo no alvo de hipo e de hiper. Só que, gente, quando a gente vai analisar os dados, a média de ponta de dedo é 3. Então, quer dizer, fura, né? Quando eu estou falando de 3 pontas de dedo, eu querer colocar tempo no alvo, não existe. Então, a resposta sincera é teoricamente sim, fazendo de 7 a 10 pontas de dedo eu coloco um tempo no alvo, né? Mas fica muito difícil, porque o tempo no alvo foi criado para sensor de glicose intersticial. Certo. E temos uma pergunta aqui, muito interessante, que, complementando essa sua resposta, doutora, se já existem estudos que comparam os custos de glicemia capilar com o uso do sensor de glicose, por exemplo, o Libre. Porque uma das maiores queixas dos pacientes que fazem ponta de dedo é isso também, né? São os custos. Né? E mesmo fazendo 7 testes por dia, o Libre seria melhor, né? O Flash. Em termos de vantagem financeira, né? Sim. Que a gente está falando é vantagem financeira. Não esquecer, gente, um detalhe importante, né? Quando a gente fala de Libre, é um sensor muito bom do 2º ao 10º dia de uso. O MARD dele no primeiro dia e no 12º, 3º e 4º ele piora. E a gente tem que levar em consideração que tem um lag time em relação à ponta de dedo. Eu acho que caminha cada vez mais para os sensores ficarem melhores. Isso inclui bomba, inclui sensor de monitorização contínua. Veja que nos Estados Unidos o Dexcom foi liberado agora de ponta de dedo. Por quê? Porque ele conseguiu diminuir o MARD dele. O MARD ideal tem que ser menor que 9%. E quando a gente fala de Libre, a gente está falando de 11%. Mas ele chega a 9 nesse período intermediário do 2º até o 10º dia de uso. Então, eu acho que quando a gente faz essa comparação, a glicose capilar ela é mais honesta nesses dados, mas eu concordo com você, o pessoal da glicose capilar precisa diminuir preço de fita, né? Precisa facilitar o acesso, porque se eu quero que esse paciente faça mais ponta de dedo, e eu tenho, gente, por incrível que pareça, paciente que não se adaptou com o sensor, apesar de que o Libre deu uma melhorada boa agora no adesivo, né? E a gente quer que o paciente faça mais ponta de dedo, ele tem que ter a oportunidade, porque o que entrega na rede pública não é o glicosímetro que a gente gostaria que ele recebesse. Então, se ele precisa ter acesso a comprar isso daí, então, a gente tem que melhorar o preço também. Pronto. Nós temos uma pergunta aqui para a Renata. Qual o custo da bomba AcuCheck Combo e o custo mensal de insumos? Todo nosso custo está disponível na nossa loja, tá? No nosso e-commerce, loja.acucheck.com.br. Nós estamos com uma promoção, né, em que o paciente paga em torno de R$ 1.300, já com a bomba e os insumos para 12 meses. Bem, nós temos uma pergunta aqui para a doutora Mônica. Obrigada pela excelente apresentação. Doutora Mônica, gostaria que comentasse sobre o uso do Libre na gestação. Bom, nós temos um estudo grande que foi publicado no Lancet, né, em 2017, o Concept, e ele mostra, porque a gente estava muito inseguro, a gestante tem um pouquinho de edema, será que eu posso considerar de maneira adequada essa glicose intersticial? E esse estudo que foi relacionado aos outcomes, né, no bebê, mostrou de maneira significativa que o uso da monitorização contínua permitiu melhores resultados gestacionais para o bebê, né, para a mãe e para o bebê ao nascimento. Então, sim, ele pode ser usado em gestante, até por isso mesmo nós já temos critério qual é a faixa alvo que essa gestante pode ficar, que é o 63 a 140.
Pronto. Agora nós vamos para a última pergunta. Tem muitas perguntas aqui, mas infelizmente pelo tempo a gente não vai poder se prolongar. Doutora Mônica, você acha importante que a tabela de seta e atividade física seja entregue e conversada com os educadores físicos para que eles orientem adequadamente as crianças e adolescentes previamente às aulas de educação física? Muito bem. A gente tem que separar o joio do trigo, né, gente? Não acho que essa tabela vai ficar disponível para todo mundo e vou tentar explicar por quê. Por exemplo, eu trabalho com um fisiologista do exercício, William Komatsu, que é professor original de atividade física, mas com pós-doutorado em diabetes. Esse cara, eu dou essa tabela fácil para ele, porque ele vai saber analisar e fazer corretamente. Não desmerecendo os profissionais da atividade física, né, os educadores físicos, mas essa pessoa tem que ter um treinamento, gente. Eu não posso entregar uma tabela que diz que é para aumentar uma dose. Para muitos que quando eu não sei se vocês passam por isso, quando eu tenho um paciente que usa bomba, eu peço para entrar em contato com a professora, a gente tem um treinamento que a família, a gente pede para acompanhar essa criança na escola durante um tempo, acompanhar na atividade durante um tempo. Então, assim, pode ser que, eventualmente, e eu tenho escolas aqui em São Paulo que já tem pessoas, já tem mais de 3 pacientes com bomba, então tem a enfermeira lá dentro que está habituada, e isso é uma delícia. Ou pegar uma escola pública que a gente ainda enfrenta enormes problemas para explicar que a criança pode ficar lá dentro usando bomba. Então, eu acho que seria o mundo dos ideais se a gente pudesse pôr essa tabela com um professor de atividade física, mas eu diria que tem que ter um pouco de cautela. Se nós ensinamos com cuidado o nosso paciente, vamos treiná-lo aos poucos, eu não posso passar essa tabela para uma pessoa que eu não conheço e tenho receio da informação que pode passar. Bem, infelizmente, está uma delícia essa conversa, doutoras, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. E aqui, gostaria muito, então, para finalizar, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos os participantes do Brasil inteiro. Gostaria também de agradecer de termos a honra de tê-la aqui, doutora Mônica Gabay, a nutricionista Renata Rossetto, hoje aqui conosco como palestrantes e representando a SBDDF nesse evento com alto nível científico. O nosso convite simboliza a satisfação e a confiança que temos no profissionalismo de vocês e expertise, e que muito contribuiu para o sucesso desse evento. Também gostaríamos de, felizmente, agradecer a disponibilidade de apoiadores relevantes para a realização desse painel. Em nome da SBDDF, deixamos nossos agradecimentos aos patrocinadores, o Laboratório Sabin e o Laboratório Roche, aos nossos apoiadores, a MBR, Sindimédicos e SBD Nacional, e a nossa secretária, mais uma vez, Ana Moura. Sem esses apoios tão significativos, não teria sido possível a realização deste painel. E também lembrar, para quem não ainda se associou à SBDDF, por favor, o faça. Pode mandar o e-mail para o e-mail do SBD e que nós podemos também ajudá-los. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Roberta, vou chamar um pouquinho aqui, só para deixar mais claro, porque eu estava escutando a Renata falar do preço da bomba, para não causar nenhuma dúvida, e eu queria até que a Renata esclarecesse, porque ela colocou o valor de 1.300, e uma pessoa talvez desavisada vai achar que esse é o valor da bomba, né? Então, Renata, dá uma explicadinha melhor aí. Sim. Só para reforçar, então, para vocês, o valor total da bomba mais insumos sai 15.900 em 12 vezes de 1.325, tá? Então, o paciente paga esse valor e recebe a bomba mais os insumos necessários para o tratamento, tá? Isso inclui tiras, Performa, para fazer o monitoramento com o Smart Control, com a Check Performa Combo, e os insumos para a bomba de insulina. Então, os catéteres, as cânulas, cartucho, bateria, a pilha, desculpa, e as tampinhas também, adaptador e a tampa de pilha.
Ele tem uma prestação por mês de 1.300, que é durante um ano, que é totalmente viável, né? É só para ficar claro, não dá a impressão que é um valor completo. Certo. Ok. Isso aí. Obrigada, doutora Mônica. Obrigada a todos. E finalizaremos aqui o nosso painel. A Roberta já finalizou, né, gentilmente aqui o nosso evento, mas eu gostaria de agradecer a todos pela presença. É o nosso primeiro evento via webinar, a gente está aprendendo com essa nova fase, o que eu acho que é um ponto positivo dessa pandemia, né? A gente poder se ver, cada um em uma parte do Brasil, cada um expressando aquilo que tem de melhor para compartilhar com a gente. O nosso agradecimento novamente à doutora Mônica por gentilmente ter aceitado o meu convite, imediatamente a minha mensagem, fico muito feliz. E a Renata também pela disponibilidade de estar com a gente aqui hoje, que estava de férias e saiu de férias só para falar com a gente. Olha que privilégio. Imagina, com o maior prazer. Ok, gente. A todos, muito obrigado. Um ótimo final de semana. Muito obrigada.